Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Vamos lá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Estamos de volta, continuamos em João capítulo 2, a parte 4, para nós finalizarmos hoje o episódio número 89 da segunda temporada. E hoje a gente vai estar finalizando o capítulo 2 e voltaremos no próximo episódio para ver o capítulo 3 dividido em algumas partes. Quem acompanhou o nosso trabalho em Gênesis, com certeza percebeu que aqui em João, no trabalho do livro de João, a exposição ela tem sido um pouquinho mais longa. Isso porque envolve mais personagens em cada capítulo e diferentes assuntos. E para que nós possamos fazer uma abordagem mais completa do capítulo, está sendo extremamente necessário prolongar os episódios. Vamos ver hoje Jesus questionando a respeito do templo e purificando. E vamos ver como tudo isso ocorreu, tá? Do verso 13 em diante, leia do capítulo 2 do Evangelho segundo São João. Nosso Senhor, ele foi um reformador, nosso Senhor Jesus Cristo. Um de seus primeiros atos foi reformar a adoração no templo, né? Seus seguidores devem ser os mesmos, os discípulos devem seguir seu mestre e o lema de suas vidas deve ser reformar. Antes de podermos ser verdadeiros reformadores, transformadores, devemos ser inspirados com o zelo santo e ardente do Mestre. Vemos que este é um elemento essencial de um reformador, né? Como aquele que revela o mal, que traz luz aonde está escuro. Sem essa reforma, não podemos ver como Jesus viu, não podemos agir como ele agiu. Jesus, ele terá verdadeiros representantes e então a santidade terá voz. Quando o santo zelo ele se torna universal, os abusos e os males na igreja e no mundo devem cessar. E a igreja e até mesmo a terra serão de fato a casa de Deus, né? Ir para Jerusalém ali, como Jesus foi, significava ir ao templo. No que dizia respeito a Jesus, onde ele poderia ir mais apropriadamente do que para o que ele chama de casa de seu Pai? Jesus não podia deixar de pensar em quantas vezes a glória divina se manifestou naquele templo. Quantas gerações de adoradores pisaram em seus pátios, quantas ofertas incontáveis foram apresentadas, quantas multidões de animais foram mortos ali em sacrifício. Todos os locais de reunião religiosa são um grande testemunho da necessidade que o homem tem de Deus. Como deve ter ajudado Jesus a dirigir seus ministérios ao observar as pessoas em suas profissões de aproximação com seu Criador, suas profissões de fé, suas ofertas, né? Sacrifícios ali no templo. Considere aqui algumas coisas importantes, né? Jesus ele teve muito mais pena dos homens do que se zangou ou se irou com eles. E no entanto houve ocasiões em que não ficar irado representava um certo senso de imperfeição, porque ficar zangado com um homem às vezes é a melhor maneira de abordá-lo e induzi-lo ao bem. A raiva de Jesus nessa ocasião deve ter feito bem. Jesus encontrou compradores e vendedores, transformando um dever religioso em uma transação comercial. A oferta a Deus foi esquecida. Apenas a realização de um bom negócio foi lembrada. Tanto as reivindicações de Deus quanto as necessidades religiosas dos homens foram totalmente
totalmente negligenciadas, né? Quando nossos corações eles não percebem a verdade que está colocada diante de nós, é muito provável que façamos perguntas absurdas. A própria expulsão ali daqueles comerciantes deu o sinal mais claro de que aquele que expulsou tinha o direito de expulsar. Ainda assim, Jesus pode tornar os maiores absurdos dos homens como ocasiões para proferir as verdades mais profundas. A purificação de um templo contaminado é considerado um sinal insuficiente. Então agora ele acrescenta que se os judeus lhe derem a oportunidade, ele reconstruirá um templo destruído. Ninguém entendeu o significado na época. Bastava que as pessoas se lembrassem de suas palavras. O significado apareceria quando fosse desejado. Ele falou do templo do seu corpo. Comparado com aquele corpo, o templo em Jerusalém, em toda a sua glória, beleza e serviço, era apenas uma estrutura pobre e inútil. Devemos estar sempre alertas para ver as realidades e não permitir que nossos olhos sejam enganados pelas meras aparências, né? Eles foram capazes de tirar a vida de Cristo, embora não pudessem conduzi-lo ao menor ato pecaminoso. Assim nós vemos como a chamada destruição é um pequeno mal em comparação com o que acontecia no templo. Chamamos isso de destruição por falta de uma palavra melhor, mas é realmente glorificação e liberdade. Os edifícios dos homens, tido em tamanha veneração pelos judeus, foi totalmente destruído antes que muitos anos tivessem se passado, né? E nenhuma mão poderosa foi descida do céu para reconstruí-lo. Nós vemos lá no ano 70, né? Como o general Tito e aquela invasão romana ali, junto com aquela legião de soldados, destruiu o templo. Com seu trabalho feito, era melhor que desaparecer da vista dos homens. Mas esses mesmos judeus, não sabendo o que estavam fazendo, destruíram um templo que Deus ergueu novamente e ergueu em uma glória e em um poder que antes não era conhecido. Então assim pode ser que com o templo do nosso corpo, nós somos templo do Espírito de Deus, habitação. Então o serviço não cessará com o corpo glorificado, só vai se elevar para maiores oportunidades e maiores alegrias. O templo era a casa de seu pai, era o edifício originalmente erguido segundo o modelo do tabernáculo do deserto, cujo modelo havia sido comunicado por Jeová de alguma forma a Moisés. Foi por ordem divina que certa localidade e edifício especial foram separados e consagrados ao serviço daquele que, entretanto, não habita em templos feitos por mãos de homens. As sagradas memórias da história nacional ali de Israel, reunidas em torno desse edifício sagrado, o tabernáculo original estava associado a Moisés, a Arão, o primeiro templo em Jerusalém com os grandes reis, Davi que planejou e Salomão que executou o projeto e construiu, o segundo templo com os grandes líderes do retorno do cativeiro, e depois no século I a.C., Herodes o Grande ordena uma remodelação ao templo, considerada por muitos judeus como uma profanação, com o propósito de agradar a Júlio César, mandando construir num dos vértices da muralha a Torre Antônia, que era uma guarnição romana que dava acesso direto ao interior do pátio do templo. E os sacrifícios que eram oferecidos, os sacerdócios que ministravam, as festas que eram observadas, os louvores e orações que eram apresentados nestes recintos consagrados, todos acrescentavam santidade ao lugar. No entanto, havia insinuações em toda a literatura sagrada dos judeus como nação
Eles foram eleitos a fim de que por meio deles todas as nações da terra pudessem ser abençoadas. Então a amplitude dos conselhos e da benevolência divina é evidente para todos que estudam Salmos e as profecias do Antigo Testamento. A linguagem de Nosso Senhor vem conectar esses conselhos com a casa dedicada em Jerusalém. Então, para as nossas mentes limitadas, fica difícil compreender algumas coisas, mas o templo ele possui santidade por meio da devoção e uso simbólico, pois por antecipação ele apresenta um emblema da santidade do corpo do Senhor e da pureza da igreja espiritual de Cristo. Onde deveria haver apenas sacrifícios, havia vendas de animais e pássaros. Onde deveria haver apenas ofertas, havia troca de dinheiro. Então a santidade do templo ela foi quebrada por ganância de governantes que lucravam pecaminosamente e escandalosamente com as transações que despertaram a indignação de Jesus. E isso não era tudo. Injustiça e fraude foram adicionadas à ganância. O templo tornou-se um covil de ladrões. Então João ele nos dá no curso de seu evangelho evidências e ilustrações maravilhosas de que quando as pessoas vinham até Jesus, ele parecia ver diretamente em seus corações, através de suas vidas e em todo o seu passado. Exemplos estão lá em Natanael, Nicodemos, na mulher de Samaria. O poder de Jesus a esse respeito é tão sobrenatural quanto aquele que ressuscitou Lázaro dos mortos, Jesus, ele conhece o homem, ele sabe o que está no nosso coração. A mulher junto ao poço não parece ter ficado absolutamente apavorada com a descoberta do olho onisciente e irresistível de Jesus. Sentimos que Jesus nos conhece completamente. Mas ao mesmo tempo temos certeza do uso que ele fará desse conhecimento. Ele não vem para nos expor, ele não vem para nos proteger somente, embora ele faça isso se for necessário. As injúrias dos outros não penetram no coração, não sobrecarregam a consciência. Por isso Jesus não se preocupa com as críticas. O que o preocupa é o mal que nós fazemos a nós mesmos. Temos motivos para se alegrar por ser Jesus quem tem um conhecimento tão completo, um conhecimento tão certo de ser usado para o nosso melhor proveito. É Jesus, o professo Salvador, que ama as crianças, Jesus que se compadece das multidões famintas, aquele do coração mais verdadeiro e terno que já bateu no peito do homem. É Ele que sabe o que habita o coração do homem. Falar de Jesus me empolga, dá vontade de continuar aqui, mas nós precisamos encerrar esse episódio. Deus te abençoe, deixo aqui o meu abraço, fique com Ele, viva com Ele, caminhe com Ele. Jesus é a razão do nosso viver. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.